Hello, how are you? Olá, como vai você? Nós estamos aqui para juntos darmos uma olhada na semana 1 da volume 4 da disciplina de inglês. Como vocês todos bem sabem, nós da Escola Online estamos em diversas redes sociais. E vocês sabem, né? Temos um encontro marcado. No dia 12 de setembro, às 16 horas, teremos uma live e você é o nosso convidado. Eu sou Thaís Lee, professora de inglês do Escola Online. Muito bem! Essa aqui é apenas uma introdução. Ele te pergunta lá no iniciozinho se estudar para você é importante. Aí eu sempre gosto de colocar uma animação. Você é igualzinho esse little boy aqui, ou você é igualzinho essa menina que já desde criança adora os livros e fica fascinada por eles. Você acha que é um direito de todo estudar ou um dever? Você acha que é prazeroso sentar e estudar? Você acha que é prazeroso assistir aulas? Não é? São coisas para poder pensarmos, né? E a segunda coisa que ele pede para nós pensarmos é quem foi a pessoa mais jovem a ganhar um prêmio Nobel? Que é concedido a pessoas ou instituições que deram contribuições imensuráveis para a humanidade nas áreas de química, física, fisiologia, medicina, literatura e ciências econômicas. Se você não souber responder, não tem problema. Mas eu posso deixar uma dica aqui embaixo, já que nós vamos falar sobre esse tópico durante as aulas desse mês. Dá uma olhadinha lá na história desse físico aqui. E dá uma olhadinha nessa história fantástica aqui, que é da Malala. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre ela. Que tal aprendermos um pouquinho mais? Ok? Mas fato é que aqui, nessa atividade 1, nós temos 2 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 1, ele pega e fala que all human beings are born free and equal in dignity and rights. Ok, esse é o artigo 1º. Agora vamos para o artigo 26. Everyone has the right to education. Todos nós, né, temos direito à educação. Education shall be free, at least in elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available, and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. Beleza. Meus queridos, através dessa questão aqui, eu gostaria que vocês prestassem atenção em relação ao nosso Enem, né? Por que em relação ao Enem? Gente, esse tema aqui da aula de inglês pode te dar argumentos para redação. Então, vamos supor que lá você cite alguma coisa da Constituição Federal, alguma coisa como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso dá um up na sua redação e você não faz ideia. Professora, a primeira coisa que ele pede aqui para mim é para retirar dos artigos que estão aqui em cima, né, palavras ou expressões que você consegue reconhecer por serem parecidas com as palavras em língua portuguesa, ou então que você consegue entender pelo contexto. Eu coloquei aqui as que eu acho que você mais poderia encontrar, né, serem mais fáceis de nós fazermos essa correlação. Gente, está falando de palavra cognata, tá bom? E fala que são aquelas que possuem a mesma origem, com grafias iguais ou semelhantes e o mesmo significado. Eu coloquei aqui human, dignity, education, fundamental, professional, merit, dentre outros. Então aqui são apenas sugestões para a sua resposta. Mas vamos agora, gente, o que estabelecem esses 2 artigos? Primeiro eu preciso saber do que eles tratam. O primeiro fala que todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos. É a tradução desse artigo. O outro fala que todo ser humano tem direito à educação. A educação será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A educação elementar será obrigatória, então você não pode falar assim, vou para a escola não. Ou então mamãe fala, não, vai mais tarde, né? Espera uns 5 anos para você poder. Não, a
A educação elementar será obrigatória. A educação técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instituição superior, esta baseada no mérito. Tanto é que nós fazemos uma prova, né, para poder entrarmos nas faculdades. E é interessante algumas palavras que eles citam aí e que depois eu vou tratar com vocês, viu? Olha só, gente, qual que foi a proposta da resposta que eu trouxe para vocês? Gente, essa proposta de resposta eu tirei lá do preâmbulo dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. O preâmbulo é aquilo que vem antes, é como se fosse tipo um enunciado, sabe? Antes de começar a lei de verdade. Então, a lei ou o decreto. Então, a nossa Constituição também tem um preâmbulo, assim como essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. E lá, nesse preâmbulo, fala que esses artigos estabelecem um ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade se esforcem pelo ensino e pela educação. E aí, a fonte que eu tirei isso daqui, ó, tá lá, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, no preâmbulo dele. Gente, aqui está escrito que é o quê? É um ideal. Ideal nem sempre acontece. Então, por isso que eu coloquei dessa forma, tá bom? Aí, olha que interessante essa atividade 3. Ela pede para você fazer uma análise dos artigos lidos, né? O artigo 1º e o artigo 26. E também você olhar um pouco as imagens a seguir. Galera, ele está falando para você fazer uma conexão entre a linguagem verbal, aquilo que foi escrito, ou seja, os artigos, e o quê? E a linguagem não verbal, que são as imagens. E você precisa de considerar nessa análise a realidade social, educacional e econômica do Brasil e a de tantos outros países. Então, eu coloquei ali um pouco mais voltado para o Brasil, mas dá para nós podermos entender que muitos países, né, gente, são dessa mesma forma. De que forma esses direitos têm sido oferecidos ou negados a diferentes povos? A sugestão que eu coloquei é: os artigos prescrevem um ideal. Né, gente? Então, é um ideal. E no mundo real, infelizmente, as coisas são bem diferentes. Lá são objetivos que são almejados, né, que nós alcancemos. E os artigos tratam principalmente sobre direitos, dignidade, igualdade e acessibilidade. São coisas que ficam bem latentes quando nós vamos observar, né, esses dois artigos. E por diversas razões, gente, temos países mais pobres, temos países mais ricos. Os países subdesenvolvidos, esses problemas são bem mais fortes, né? Muitos ainda não têm acesso à educação de qualidade. Olha lá a foto. Nós temos aqui, ó, crianças. Crianças no meio desse trânsito aí, né? Com certeza deveriam estar na escola. Falo que nós ainda temos muitos casos, gente, de pessoas tratadas de formas, o quê? Desiguais. Por vários motivos. Por exemplo, porque muitas das vezes um homem vai ganhar mais do que uma mulher? Uma desigualdade de gênero presente aí, né? E nós estamos agora, enquanto sociedade, acordando para esses assuntos. E são assuntos que nós precisamos conversar sobre eles. Nós temos pessoas, gente, que não têm condições mínimas de sobrevivência. Isso afeta diretamente um princípio que está, inclusive, na nossa Constituição, que é o princípio da dignidade humana. Gente, se você não tem condições mínimas para viver, cadê sua dignidade? E temos aqueles, gente, que nem sabem os direitos e não têm esses direitos fundamentais respeitados. São coisas que nós precisamos prestar atenção, ok? E você já viu que vai ter coisa importante agora, né? Em sua opinião, o que ainda precisa ser melhorado? Gente, é uma lista, né, que se a gente pudesse fazer, ser melhorado para se alcançar o que é estabelecido nestes artigos. Eu já te falei que é o ideal, mas eu quis te trazer aqui, ó, isso aqui eu acho que pode te ajudar, inclusive, nas redações do Enem, criando argumentos, tá bom? Olha, a resposta que eu coloquei aqui, a proposta, começa assim: em se tratando do nosso país, eu acho que se nós começarmos a eleger melhor aquelas pessoas que nos representam, eu acho que vai ser melhor. Vamos supor, eu estou falando, na hora de você votar para prefeito, para vereador, para deputado, para senador, para governador, gente, nós estamos colocando essas pessoas lá para elas poderem cuidar dos nossos direitos. Claro que temos deveres também enquanto cidadãos, mas nós precisamos fazer isso, gente, com certa cautela. Às vezes nós votamos em alguém e depois a gente nem sabe o que essa pessoa está fazendo com o cargo que nós colocamos para ela.
Outra coisa que eu coloquei foi denunciar situações de tratamento desigual. Gente, seja no Brasil, seja no mundo, são casos assim que, se acontece, isso precisa chegar até as autoridades. E nós temos que lutar para que esses casos não aconteçam mais, gente. E observando que, se eu estou observando que isso não vai acontecer mais, significa que os direitos que estão prescritos, eles são o quê? Estão sendo observados. Gente, nós estamos falando aqui, ó, de direitos e garantias, o que? Fundamentais. Gente, aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial, é aquilo que não pode faltar. E eles estão prescritos também, gente, na nossa Constituição. E não apenas lá na Declaração Universal, tá bom? E ainda a necessidade de quê? Erradicar a pobreza, gente. Que se nós conseguirmos fazer isso, eu acho que é uma das coisas que vai nos ajudar um pouco a alcançar aqueles outros objetivos. Também eu coloquei aqui como exemplo, você pode colocar ou não, o trabalho infantil. Gente, se você tira uma criança do trabalho infantil, você consegue erradicar essa pobreza, porque significa que os pais vão ter emprego, né, para poder trabalhar e não vão ter que sujeitar uma criança a trabalhar. O direito à educação dela, gente, vai estar sendo respeitado. Ela vai estar com a garantia de que ela vai para uma escola, que ela vai poder aprender e que ela vai poder fazer aí a sua própria história, tá bom? Aí, olha só, na atividade 5, ele pega e coloca aqui para nós e escreve assim: Only the educated are free. Education is not preparation for life. Education is life itself. Professora, como assim? O que é educação para você e qual a importância dela é a nossa primeira questão. Já vou traduzir em cima para você, mas você viu que education, né? Agora a gente já sabe o que são cognatos. É uma palavra cognata, né? Cognato verdadeiro. Gente, a minha opinião para educação, eu sou professora, né? Teacher. Ela é fundamental, ela é essencial. Ela faz parte do processo de desenvolvimento de todo o ser humano. E ela provoca mudanças, você passa a pensar de uma maneira diferente, você analisa as coisas de uma maneira diferente. E além do mais, gente, o fato de você ter educação, você vai desenvolver algumas habilidades e competências que elas são o quê? Essenciais, tá bom? E aí ele pega e fala quais são as mensagens expressas na imagem. Teacher, nós vamos precisar aqui da tradução, né? E aqui pega e fala o seguinte, que apenas as pessoas instruídas são livres. Apenas essas pessoas. E pega e fala que educação não é uma preparação para a vida. Educação é a própria vida. E aí ele fala que as imagens, eu coloquei, né? Que as imagens expressam a importância da educação, né? As imagens acima, né? Com as duas figuras, né? E os reflexos dela na vida de uma pessoa. Ou seja, se eu falo que uma pessoa educada ela vai ser livre, olha que consequência maravilhosa, né? A liberdade. Agora aqui, ó, perceba. Aqui fala assim, a sua percepção sobre o que é educação e a importância dela são as mesmas de quem escreveu essas mensagens? Você acha, gente, isso está nessas duas imagens aqui, você concorda? Você pode dar a sua opinião. Eu coloquei várias opções, tá bom? Porque cada um, e a educação ajuda nisso, cada um precisa pensar, né, com sua própria cabeça. Então, se você quer colocar essa resposta aqui e acrescentar alguma coisa, vai ficar muito mais bacana. Tá bom? Eu coloquei que sim, para mim uma pessoa instruída é capaz de exercer seu papel de cidadão na sociedade de uma forma mais consciente. Sim, para quem concorda com o que está escrito aqui, né? Que não é uma preparação da vida, isso faz parte da essência da vida mesmo. Ou você pode falar que não. Há pessoas que, apesar de não terem muita instrução, têm consciência de seus direitos e deveres. Tem gente que nunca foi à escola e tem uma sapiência enorme, né? Uma pessoa muito sábia. Ou você pode falar parcialmente. Eu concordo com o que está escrito nas imagens, mas penso que não seja, por exemplo, uma regra geral, né? O que está escrito ali é verdade, mas cada caso é um caso. Você vai colocar de acordo com você. E é muito importante, gente, agora no terceiro ano, que nós consigamos pensar, né, a partir de uma proposta e ter a nossa própria opinião sobre aquilo que está sendo exposto, tá bom? Meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Não se esqueça, hein? Temos um encontro aqui, tá? Temos a nossa live no dia 12 de setembro, às 16 horas. See you next week. Bye, bye!